Vamos lá, os amigos que nos acompanham. Grande decisão do Campeonato Paulista da Série A3 de 2008. Aqui no estádio Antônio Soares de Oliveira, a grande decisão, a grande final. É o último jogo, vale o título para o Flamengo de Guarulhos, vale o título para a equipe do São Bernardo. Tem falta o Corvo Guarulhense. Vem toda a preparação ali na bola, uma convenção de jogadores para a batida dessa bola, uma falta frontal. Vejo ali 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do São Bernardo na barreira. O goleirão não tá vendo nada, tá arrumando a barreira, não tá enxergando nada. Vai ter que dar um passo pro lado o goleiro do São Bernardo para tentar enxergar alguma coisa nessa bola. A arbitragem tem dificuldade para controlar ali a barreira, vai colocando aquele spray, vai colocando a barreira no seu lugar correto. Jogadores do Flamengo conversam, concentrados, se concentram ali na batida da falta. É a grande decisão do Campeonato Paulista da Série A3. 40 minutos da segunda etapa. Primeiro jogo foi 1-1 lá em São Bernardo do Campo. Segundo jogo aqui na cidade de Guarulhos. Vem falta perigosa para o Flamengo. Agora sim, tudo organizado. Vem falta para o Flamengo. Jogada vencida. Andrezão bateu pro gol! Gol! Do Corvo! Bom, sobre a primeira narração, lembro sim, foi Brasil e Coreia não, Brasil e Costa do Marfim na Copa de 2010, na verdade por uma rádio ainda amadora, né, uma rádio aqui no centro da cidade de Guarulhos, né, uma rádio comunitária, como a gente chama. Eu estava iniciando a carreira ali, então estava começando em tudo, foi em 2010, obviamente, até pela questão da Copa do Mundo. O curioso é que assim, a primeira narração foi essa, né? Que depois teve o último jogo da fase de grupos Brasil e Portugal, que a gente também fez. Mas a primeira narração foi essa, Brasil e Costa do Marfim, lá na Copa do Mundo. E o primeiro jogo seria contra a Coreia do Norte. E aí os caras lá decidiram fazer essa cobertura da Copa do Mundo pela rádio e falou, você vai narrar Brasil e Coreia do Norte. Beleza. Só que pô, tava na empolgação, né, e quando eu fui parar para ver o pessoal da Coreia do Norte, falei, como é que eu vou falar esses nomes, cara? Ainda bem que não deu certo a transmissão, né, muito inexperiente ainda, ia apanhar pra caramba, aquela transmissão acabou não dando certo, aí nós acabamos fazendo o jogo seguinte, e aí foi realmente o pontapé inicial, o início da carreira. Mas eu tremi para fazer Brasil e Coreia do Norte. E como que a narração entrou na sua vida? Já era algo que você sempre quis? Aconteceu por incentivo de alguém? Eu posso dizer que era algo que eu sempre quis, porque eu sempre gostei de futebol, sempre gostei de esportes, de uma maneira geral, óbvio, especificamente o futebol. E eu gostava de acompanhar as narrações, óbvio, da TV Globo, né, porque eu não tinha acesso à TV a cabo na época. Então, eu acompanhava a Globo, onde passavam os principais jogos, e rádio também. Então, eu tenho como ídolos aí, a princípio, o Galvão Bueno, é o primeiro da lista, né? E depois o Oscar Ulisses, ainda hoje a Rádio Globo acabou, ele está na CBN, né? Mas na época eu escutava muito a Rádio Globo, então eram as minhas duas referências, Galvão Bueno e Oscar Ulisses. E para falar do começo, é aquilo que todo narrador acho que já tenha te falado. Era futebol de botão, era videogame. Então, às vezes, eu jogava sozinho futebol de botão e ficava narrando comigo mesmo. Videogame é a mesma coisa, narrava os lances principais. Então, começou dessa forma. Ô, David, e você também... É comum, né? Melhor apresentando para o pessoal que às vezes não está acostumado. Eu nunca narrei, nunca fui comentarista, assim, mas sempre cobrir jogos em cabines ao lado de narradores, tal, então a gente acompanha de perto essas transmissões, e é comum, né, nas equipes menores, que transmite jogos de time menores. Você começou com a seleção brasileira, mesmo que em uma rádio comunitária, né, mas hoje, para quem não sabe, você narra aí jogos de times assim da segunda divisão paulista, às vezes até da Bezinha, né? Os times de Guarulhos, que é a sua cidade. Isso. E é muito comum nessas equipes menores haver um revezamento, né? Entre narradores e comentaristas. Então, um dia você é narrador, no outro dia você é comentarista, e vai trocando. Conta pra gente como que é isso, né? Tem muita diferença de preparação
num jogo que você vai narrar, num jogo que você vai comentar, e se já aconteceu, você está preparado para narrar, mas aí na hora inverteu, e aí você, putz, eu não me preparei para comentar, já aconteceu alguma situação assim, parecida? Já aconteceu, sinceramente não vou lembrar o jogo agora, são tantos jogos na cabeça, né? A gente vai fazendo jogos pela federação e também pela CBF. Não vou lembrar o jogo, mas já aconteceu sim. Estava preparado para narração e de última hora foi falado: ó, fulano não vai poder ir, vou trocar aqui a escala, vai entrar um outro narrador, então você vai de comentarista. Muda um pouco o planejamento, porque pô, você vai para um jogo pensando em gritar o gol, né? Em fazer o melhor, em gravar o nome dos jogadores para tentar ter um raciocínio mais rápido quando ele pega a bola. E aí, de repente, tudo muda, você vai ter que começar a pesquisar quanto foi os últimos jogos. Não que narrador não pesquise isso, mas é uma função um pouco mais voltada ao repórter, ao comentarista. Então, aí a gente começa a pesquisar os últimos jogos, principalmente o modelo tático, que é isso que eu busco fazer nos meus comentários, né? Falar bastante de tática, que eu acho que é isso que movimenta o jogo. Mas a preparação muda bastante. Aí é como um jogador de futebol, né? Domingo você está jogando o Campeonato Brasileiro, quarta-feira você tem que virar a chavinha para Libertadores. Fácil não é, mas hoje eu posso dizer que já estou mais doutrinado a isso, né? No começo ainda era um pouquinho difícil. Ia para narrar, então queria só estar narrando, e aí mudava a chavinha de última hora, então ficava meio resistente ainda. Mas a gente acaba percebendo que na profissão é isso, né? Às vezes você está preparado para uma coisa, aí de última hora vem outra. É a mudança de raciocínio rápido. Mas muda bastante a questão da preparação. Já aconteceu e hoje a experiência permite que o chefe fale, ó, tanto que eu ainda sou escalado para nesse balanço, né? Tem jogo que eu vou fazer narração, tem jogo que eu vou fazer comentário. No último jogo que eu fiz, na quarta-feira, dia 13 de maio, eu estava como comentarista em Santos. E aí, já no dia 17, 16, eu já fui narrador pela CBF TV. Então, muda bastante a chavinha. Ô, David, você começou bem aí, né? Começou no Brasil e Costa do Marfim, que, se não me engano, foi o jogo dos gols do Luiz Fabiano, né? Que foi 2 golaços do Luiz Fabiano. Queria que você contasse um pouco dessa narração, né? Começar com o Brasil com 2 golaços deve ser algo impressionante. E eu queria que você falasse também da cobertura, da narração de jogos menores, né? Jogos que não é menores, jogos que não são da elite, que a gente está acostumado a ver São Paulo, Corinthians, tudo isso aí, então acho que é até fácil comentar o jogo ou narrar o jogo, mais fácil, né? Não é até fácil. E como que é desses times menores, de pouca visibilidade no cenário nacional? Bom, sobre o início, cara, óbvio que não eu digo, né, por mim, o pessoal lá, graças a Deus, elogiou, falou que estava legal, mas foi aquilo, foi mais ou menos, eu estava começando, tinha muita coisa a aprender ainda, principalmente em relação ao controle da voz, né? No final do jogo eu saí completamente sem voz, então hoje eu busco ainda ter um controle maior da voz para não desgastá-la tanto até o final da partida, mas valeu muito como experiência, né? Até porque já tinha passado o jogo da Coreia do Norte, acho que se eu tivesse feito o jogo da Coreia do Norte teria pegado o trauma e não teria continuado na carreira, mas graças a Deus deu certo com a Costa do Marfim, porque a gente acompanha, conhece os jogadores, então relativamente era bem mais fácil identificar os jogadores das duas equipes pela TV. Sobre a cobertura de equipes menores, cara, eu não tenho tanto problema porque, assim, eu sempre fui, desde a escola, taxado como meio louco, porque o pessoal, não que eu não goste, mas o pessoal gostava, óbvio, de ver os jogos grandes. Liga dos Campeões, campeonato inglês, campeonato espanhol, a elite do futebol brasileiro, né, a primeira divisão, enfim. Eu acompanhava, assim, tudo isso. Mas eu confesso que eu sou apaixonado por Série B, por Série C, por Série D. Eu puxava assuntos de Série D na escola e o pessoal não sabia o que comentar, né? Então, às vezes a gente até brincava. Eu virava para o amigo, não tinha nada para fazer na escola, às vezes. Virava para o amigo e falava, você vai assistir o jogo hoje? Aí o pessoal, lá vem. Qual jogo que é? Zâmbia e Zimbábue. Eu falei, você tá de brincadeira, você tá maluco. Mas claro que era uma brincadeira, mas tinha esse contexto. E, assim,
Antigamente havia uma dificuldade maior para estudar essas equipes, porque a internet não tinha tanto poder quanto tem hoje, né? E hoje, com as transmissões via streaming da CBF e também da Federação Paulista, então, a gente tem mais facilidade de ter os acessos aos jogos, aos estudos das equipes, aos nomes dos jogadores, as características. No passado era um pouquinho mais difícil, né? A Série D, por exemplo, eu acompanhava via internet, com alguns vídeos que eram jogados no YouTube, que já estava começando a fazer um sucesso, né? Mas era muito TV local, era muito TV da região mesmo. Hoje não, você tem um streaming aí que faz a transmissão em um único lugar e tranquilo, você consegue pegar as imagens por ali. Mas eu particularmente eu gosto muito, sempre gostei muito desse futebol, digamos, alternativo ou de menor expressão. E conseguindo esse trabalho, se esforçando para fazer esses estudos, para acompanhar essas equipes, primeira, segunda, terceira divisão, você acaba tirando de letra, porque, obviamente, as informações são bem mais acessíveis. O David, a gente sabe que nem todo o estádio ele é muito bem preparado para receber a imprensa, né? Ainda mais quando a gente se fala em clubes que jogam essas competições, né? Que, como o Samuel mesmo disse, não tem tanta visibilidade assim como uma elite do Campeonato Paulista. Eu posso até relatar para você que há 2 anos eu tive no Canindé, que é um estádio maravilhoso, e eu não conseguia fazer xixi porque não tinha porta no banheiro. Eu não conseguia lavar a mão porque eu abria a torneira, a água caía no meu pé. Isso é aqui em São Paulo. A gente sabe que no interior a situação não é muito diferente disso, né? O que você já encontrou em relação a dificuldades de estrutura que você teve que, de repente, eu não sei, talvez narrar o tempo inteiro em pé, talvez ficou tomando choque porque tinha algum problema na fiação, não sei. Aconteceu isso em algum momento com você? Em relação a tomar choque, não necessariamente, mas já tive que narrar jogo em pé, sim. Tudo bem que era um campeonato sub-15. A gente, acho que em 2013 ou 2014, viajei com um amigo para fazer os jogos do Campeonato Paulista de Base, e foi em Biritiba Mirim. Biritiba Mirim. Era um jogo do Guarulhos, que foi transferido lá para Biritiba Mirim. O estádio não tinha cabine de imprensa, então a gente narrava ali na arquibancada mesmo, junto com os torcedores. Mas graças a Deus não deu nenhum problema, porque eram todos pais, e na verdade eles já mutuavam ali junto da gente para poder acompanhar a narração também. Sobre alguma dificuldade, acho que não, eu já narrei muito em arquibancada, então quando você tem um banquinho uma banquetazinha que você coloca o caderno, para mim já está ótimo com cabine de imprensa. Para quem já fez arquibancada, está tranquilo, mas reconheço as dificuldades. No próprio Canindé que você citou, você falou que abriu a torneira e a água caiu embaixo. No meu caso era fazendo a necessidade mesmo, né? Tava fazendo a necessidade de cair embaixo, então tinha que dar uns 2 passos atrás para não cair no pé. Eu confesso que me decepcionei um pouquinho com o Canindé, tive uma experiência só. Foi um jogo pela Rádio Coringão, era um jogo do Campeonato Brasileiro Feminino, Portuguesa e Corinthians. Foi a minha primeira vez no Canindé. É que assim também, chegando a essas arenas, né? A gente fez jogo em Arena Barueri, Arena Corinthians, na Arena do Palmeiras, então fica mais exigente, né? Exatamente. Aí vai pegar um Canindé, que é um estádio raiz, digamos assim. Não precisava ser tão raiz, né? Mas é um estádio raiz. Então a gente sente um pouquinho a diferença, mas é aquilo, é questão de se pôr no lugar também. Mas tem algumas coisas que são demais. Como essa que você citou, eu passei uma situação um pouquinho semelhante também. Mas tem um estádio que eu realmente sinto bastante dificuldade de fazer, que é Taboão da Serra. A cabine de imprensa do Taboão da Serra, ela não é das melhores. Eu acho legal o Taboão porque quando você desce a cabine de imprensa, já está ali no campo, então o acesso aos jogadores é muito fácil. Então, em algumas vezes que eu fui lá, eu tive contato muito próximo com o André Luiz, que jogou no Botafogo, aquele que dá o cartão vermelho para o árbitro, o Adriano Gabiru, que foi campeão mundial com o Inter, e o Beto Acosta, que jogou no Corinthians. Além de, bem em 2011 ou 2012, eu fiz um Guarulhos e Taboão da Serra lá também, que jogava o Fabrício Carvalho, jogou no São Caetano, jogou no Botafogo também, enfim, experiente atacante. O legal de Taboão da Serra é isso, que o acesso ao campo, aos jogadores, é bem mais fácil. Mas acho que foi uma das
piores cabines de imprensa que eu enfrentei em relação à estrutura. Mas a pergunta que eu queria te fazer, David, é sobre as viagens aí para o interior de São Paulo, né? A gente sabe que atualmente aí você tem feito muitos jogos aí no interior de São Paulo, e é uma fase um pouco complicada por causa de tudo que a gente está vivendo, né? Por causa da pandemia e tal. Então eu queria saber se, de certo modo, você viaja com temor, né, por causa da pandemia de coronavírus, ou se o sonho, talvez, de um dia chegar a uma grande emissora, o sonho de narrar, você fala que gosta desse futebol mais raiz, eu gosto também, mas é lógico que a gente também pensa em ganhar dinheiro com isso e viver disso, né, e vale o preço, né? Atrás desse sonho de ser um narrador de sucesso, de ser um narrador reconhecido, vale todo esse esforço. A gente sabe, eu também sei que você tem uma filha pequena, se não me engano, né? Uma menina e tal. Então eu imagino que bata a saudade e tal. Conta pra gente como que é essa rotina de viagem, misturando pandemia, saudades e até gastos também, né? Porque eu imagino que muitas vezes também o dinheiro sai do seu bolso para fazer essas viagens. Conta pra gente como que é isso. Fácil não é, né? Mas como você falou, a gente vai em busca de um sonho, cara, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acredita. Confesso que já foi muito pior. Confesso que financeiramente já foi muito pior. Hoje eu posso dizer que eu estou numa situação mais tranquila. Não estou ganhando bilhões, não estou rico, pelo amor de Deus. Mas assim, já fiz muito jogo de graça. Que você já tenha feito muita coisa de graça também, assim como muita gente já fez, né? Ou até mesmo pagando. Eu paguei muito pouco para trabalhar, confesso. Mas, assim, já fiz muito jogo de graça, né? Só pela questão de treinar, pela questão de estar no ambiente, de pegar aquela experiência. Acho que valeu a pena, né? Não me arrependo, não. Acho que valeu a pena. Mas chega um momento que realmente, pô, você se forma, você forma família, né? Então, as situações mudam. E, cara, sobre a pandemia, a gente sempre tem temor, né? Não tem jeito, a gente sempre tem temor. Eu estou acostumando ir muito para Santos, fui recentemente para a região ali de Limeira, Campinas, Indaiatuba, e assim, vai e volta, viagem a todo momento, quarta e final de semana, né? Meio de semana e final de semana. Então, assim, eu tenho a minha família, a minha esposa, a minha filhinha que vai completar 2 anos, graças a Deus ainda tenho os meus pais. Então, sim, dá um certo temor, mas, cara, tem que ir, tem que fazer. Hoje eu não tenho como falar que não, né? Porque é uma coisa que financeiramente me ajuda também. Eu tenho o meu trabalho fixo, mas é uma renda extra bastante importante, até por conta da situação financeira que o país vive. A gente vai fazer compra e vê que gasta mais e cada vez o carrinho do supermercado tá menos cheio. Então, cara, tem que meter as caras e tem que ir, não tem jeito. É a busca de sonho, é aquilo que a gente gosta. Eu confesso que quando eu faço jogos eu não trabalho, eu me divirto, até falo com meus companheiros, pô, vamos trabalhar não, vamos se divertir. Para esquecer um pouco os problemas, para esquecer um pouco de tudo isso que vem acontecendo, mas é necessário. É necessário. Hoje a gente não tem como ficar com uma situação apenas, tem que fazer 2, 3 situações. E no meu caso é isso, eu necessito fazer essas viagens, não tem como fugir. Gosto do que eu faço, amo o que eu faço, batalhei para isso, mas não tenho como falar que não. Tem que ir com a cara e com a coragem. A gente acaba se precavendo também, né? O uso de máscara sempre, nas viagens, no carro. Às vezes eu vou no banco de trás e vou dormindo, então nem vejo o tempo passar, por conta do cansaço também. Mas chegando no estádio, álcool em gel, todos os protocolos sendo rigorosamente seguidos pela CBF, pela Federação Paulista. Às vezes a gente nem tem acesso aos jogadores, é o assessor que traz as escalações das 2 equipes, e cada vez está sendo mais rígido, né? Até por conta de tudo que aconteceu com o futebol, ninguém esperava essa segunda parada, né? E parou. Então, por conta do que aconteceu, os protocolos estão sendo cada vez mais rígidos. Mas, cara, não tenho como fugir. Primeiro, porque eu gosto, e segundo, porque tenho uma família formada e precisa bater na conta também no final do mês. David, eu queria que você falasse como que é trabalhar na Rádio Coringão, né? Ter essa transmissão mais clubista, vamos dizer assim, e assim, qual a principal diferença que você vê nisso, né?
se você gosta desse novo estilo, o que você acha? Porque é uma tendência, né? Todos os clubes hoje têm sua rádio, têm sua transmissão, então é algo relativamente novo, mas que a gente sabe que veio para ficar. O Rádio Coringão foi uma excelente oportunidade para mim. Eu entrei lá quando o Corinthians foi campeão em 2017, né? Eu acompanhei aquela campanha da metade. O primeiro jogo que eu fiz lá foi Coritiba e Corinthians, foi em junho ou julho, acho que foi junho de 2017. Então, consegui acompanhar aquela campanha do título. Entrei com o pé direito, graças a Deus. Fui indicado lá pelo Vitor Guedes, que é colunista do jornal Agora São Paulo, e também faz algumas participações no Band Esportes, na Band, junto com o Neto. Foi meu professor na faculdade. Lá nós tínhamos um projeto chamado Timão Universitário. Fui chamado para esse projeto e, graças a Deus, me destaquei e surgiu uma oportunidade na Rádio Coringão e eu fui indicado e, graças a Deus, fiquei. Cara, como você falou, é uma tendência e para o jornalista é mais uma forma de não se acomodar. Eu vejo dessa forma. Lá na rádio, pelo menos na Rádio Coringão, cara, se tiver que falar mal, a gente vai falar mal. Não adianta enganar o torcedor. Como, por exemplo, agora, o Corinthians tomou uma taca recentemente, duas, né? Do Peñarol, foi eliminado na Sul-Americana, o time não está bem armado. Então, assim, não adianta enganar o torcedor. O torcedor não é bobo, ele tá vendo que o time não tá legal, tá vendo que o time tá mal. O que a gente pode plantar nesse tipo de segmentação é assim, vamos continuar acreditando, ainda mais falando de Corinthians, né? O corintiano tem aquela máxima de ser o fiel torcedor, de ir até o final, de acreditar quando nenhum outro torcedor acreditaria. Então, nisso a gente bate também porque faz parte da cultura do clube. Mas assim, não dá para falar que o time está bem tomando uma taca do Peñarol e jogando mal da forma que jogou, né? Nos 2 jogos e em toda essa primeira fase da Copa Sul-Americana. Mas eu acho interessante porque uma coisa é trabalhar numa rádio independente, outra coisa é trabalhar numa rádio segmentada. Eu busco fazer os meus comentários de maneira imparcial, claro que às vezes tem que dar um pitacozinho assim de vamos seguir, vamos em frente, vamos levantar a cabeça, vamos chamar o torcedor junto, mas eu procuro fazer os meus comentários imparciais. Eu tenho essa máxima de não querer enganar o torcedor. Eu não acho que isso seja jornalismo, e mesmo que seja segmentado, não é assim que a banda toca. Tem algum lance da história do futebol que você gostaria de ter narrado? Qualquer lance. De qualquer time, da seleção. Acho algo que da você seleção... fala, pô, que lance, sabe? Eu narraria assim. Lance, não sei dizer exatamente algum lance, mas eu acho que a final da Copa de 2002, né? Assim, em 2002 eu tinha 11 anos, né? Então, 94 tinha 3 anos, 98 eu tinha 7, então eu não lembro quase nada, tenho lapsos da Copa de 94 e 98. E para quem gosta do futebol, pô, Copa do Mundo é o ápice, né? Copa do Mundo é a cereja do bolo. Então, eu tive o privilégio de acompanhar essa minha primeira Copa do Mundo, não como entendido de futebol, mas já um pouquinho maior, né? Com 11 anos, uma Copa diferente, uma Copa de madrugada, então acordava de madrugada para acompanhar os jogos, no intervalo saía na rua para conversar com os amigos, uma Copa totalmente diferente e muito legal. Então, acho que a final de 2002, a Copa de 2002 em si, não só pelo título, mas por conta de toda a circunstância de ter sido de madrugada, um horário totalmente diferenciado, me marcou bastante. E aí o título veio só para coroar isso. Eu costumo até brincar com os meus amigos mais jovens. Cara, quem viu, porque vai ser difícil. Vai ser difícil. O futebol, ele evoluiu muito, a seleção regrediu um pouco, as equipes fortes da Europa copiaram o modelo brasileiro de qualidade técnica e agregaram a isso a maior qualidade tática, então ficou mais difícil para a seleção, né? Então, quem viu, viu. Mas eu acho que a Copa do Mundo, qualquer coisa da Copa do Mundo em 2002, eu teria o maior prazer de ter participado, porque é o que mais me marcou no mundo do futebol. Pois é, só que seu amigo Vinícius Bacelar achou que você gostaria de narrar um outro lance. Então, eu vou fazer o seguinte, vou lançar esse desafio aqui para você. Eu vou soltar um gol aqui e vou pedir para você narrar para a gente. Pode ser? Vamos tentar. Vinícius Bacelar não conhece o amigo. Muito amigo. Ele ama essa cidade, bicho.
Vamos lá, os amigos que nos acompanham. Grande decisão do Campeonato Paulista da Série A3 de 2008. Aqui no estádio Antônio Soares de Oliveira. A grande decisão, a grande final. É o último jogo, vale o título para o Flamengo de Guarulhos, vale o título para a equipe do São Bernardo. Tem falta o Corvo Guarulhense. Vem toda a preparação ali na bola. Uma convenção de jogadores para a batida dessa bola. Uma falta frontal. Vejo ali 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do São Bernardo na barreira. O goleirão não tá vendo nada, tá arrumando a barreira, não tá enxergando nada. Vai ter que dar um passo pro lado o goleiro do São Bernardo para tentar enxergar alguma coisa nessa bola. A arbitragem tem dificuldade para controlar ali a barreira, vai colocando aquele spray, vai colocando a barreira no seu lugar correto. Jogadores do Flamengo conversam, concentrados, se concentram ali na batida da falta. É a grande decisão do Campeonato Paulista da Série A3. 40 minutos da segunda etapa. Primeiro jogo foi 1-1 lá em São Bernardo do Campo. Segundo jogo aqui na cidade de Guarulhos. Vem falta perigosa para o Flamengo. Agora sim, tudo organizado. Vem falta para o Flamengo. Jogada vencida. Andrezão bateu pro gol! Gol! Do Corvo! Muito bom! O David tem que ter assim um vocabulário muito bom, né? Porque assim, as coisas acontecem muito rápidas, ou então fica nessa enrolação que a gente viu, né? De arruma a barreira e volta e marca a barreira de novo. Enfim, você precisa estar ligado, Precisa, ter um vocabulário muito bom. A experiência também acaba dando isso, né? Você vê que nesse lance eu tentei a todo momento chamar um pouquinho da emoção, fazer o torcedor ter aquela expectativa do que vai acontecer, né? Enquanto o árbitro está ali arrumando a barreira. Mas dá para falar também, o árbitro está demorando porque o árbitro tem dificuldade, a barreira está sendo formada, o goleiro está arrumando, mas não está enxergando nada. Então, a experiência vai te dando isso também. Mas, claro, tem que ter um estudo, tem que ter um vocabulário para não se perder no lance. David, eu queria imensamente te agradecer, muito obrigada, viu? Por você ter aceitado o convite para dividir essas histórias com a gente. Desejar muita saúde para você, para toda a sua família e sucesso na sua caminhada. Espero que você possa narrar aí em breve muitos gols da seleção brasileira, quem sabe em Copas do Mundo com títulos. Que o Hexa venha com a gente, seria legal. Amém, viu? Gente, eu que agradeço, amigo Vinícius, obrigado pelo convite, agradeço a todo mundo aí que participou, obrigado mesmo pela lembrança. Para a gente que está começando a carreira, tudo bem que eu já tenho aí 10 anos de estrada, 11 anos, né? Comecei em 2010, mas me julgo ainda um iniciante, né? Começando a carreira, ainda galgando, então muita coisa ainda para aprender, muitos erros para poder pegar maior experiência, muita cabeça ainda para quebrar, mas vontade não falta, a gente gosta do negócio e o que vier é lucro, vamos ver onde Deus coloca aí. Mas sim, espero um dia estar fazendo jogos de seleção brasileira, estar chegando cada vez em patamares maiores. Gente, obrigado mesmo pela oportunidade, pelo convite, foi um grande prazer. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o David Xavier, ele é narrador de futebol. Se você curtiu, deixa o joinha, se inscreva no canal, envie o link para o amigo que você acha que também possa gostar dessa série, a nossa série especial sobre narradores esportivos. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo aqui no canal. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo.